Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começa agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje, usando aquele sistema que a gente faz uma vez por semana, né? Com tempos definidos para as respostas e também para os comentários. Com isso, o debate fica bem equilibrado e você pode ouvir de forma igualitária dois lados polarizados de uma mesma questão. E a questão de hoje é bastante significativa. Quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, nos primeiros momentos do domingo mais maravilhoso de todos os tempos, algumas mulheres estavam querendo visitar o seu túmulo e prestar homenagens ao seu corpo. Entre elas, Maria Madalena. Nenhuma delas encontra o corpo morto de Jesus porque ele tinha ressuscitado, né? Mas Maria Madalena tem um privilégio, né? Ela conversa com Jesus ressuscitado e reconhece que, em vez de ser o jardineiro, como ela imaginava anteriormente, era Cristo que estava ali falando com ela. E, obviamente, num gesto que qualquer um de nós teria, ela tenta abraçar o Senhor Jesus e honrá-lo pela alegria de vê-lo vivo. E Jesus não permite. Essa é uma cena que eu nunca consegui entender. Não entendo. O Senhor Jesus pede que ela não o toque, porque ele ainda não havia subido para o Pai. Como assim não tinha subido para o Pai? Onde ele esteve durante o tempo em que permaneceu morto? As pessoas que morrem não vão para o lugar intermediário, no caso dos salvos, chamado de paraíso? E é possível não ter visto o Pai nessas circunstâncias? Bem, alguns vão dizer que ele não foi para paraíso nenhum, que ele permaneceu morto. E é por isso que ele fala assim com Maria Madalena. Mas se isso é verdade, então Jesus permaneceu na sepultura os 3 dias? Ele não tinha dito para o ladrão que ele estaria no paraíso com ele naquele mesmo dia? O ladrão que se converteu? O que acontece conosco quando a gente morre, então? Essa é a discussão de fundo que está por trás da fala misteriosa do Senhor Jesus a Maria Madalena. Hoje nós vamos desvendá-la. Está no ar o Vejam Só. Olá, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus Agrade, eu agradeço o carinho da sua audiência e desejo que você seja sorteado ou sorteada para o presente da Agrade no final dessa edição. Basta que você vote na enquete e você vai estar concorrendo. Faça isso todos os dias, né? Visita o nosso site, veja o tema, vote na enquete, pronto, você vai estar sempre concorrendo, tá bom? O endereço eletrônico para você fazer isso é o vejamsó.com.br. O convidado de hoje veio de longe, viajou para estar conosco o pastor Fernando Galli, né, do Instituto Apologético Cristo Salva. Paz e graça, o senhor tá bom? Graças a Deus, tudo bem, um prazer estar aqui novamente, agradeço o convite, trouxe inclusive abraços do pastor da nossa igreja, o pastor Eleazar Rios. A igreja é? Igreja Paixão de Cristo. Paixão de Cristo. Não é bonito esse, né? Esse é, né? Apaixonante. Apaixonante, né? Trouxe comigo também um colega pastor, que é o pastor Marcos Teodoro, da Igreja Missão Profética Internacional, está ali com a gente, né? E o senhor veio de onde? Américo Brasiliense. Fica a quantos quilômetros aqui? Mais ou menos uns 300 quilômetros, 10 quilômetros de Araraquara, estado de São Paulo. Viajar 600 e tantos quilômetros só para participar do Vejam Só é muito amor à causa, né, irmão? De fato, é importante falarmos da palavra de Deus. E é um programa de um grande quilate, né? Amém. Tá bom. O senhor sabe o endereço da Igreja Paixão de Cristo? Rua Nicolau Carneiro Leão, o número eu esqueci. Não faz mal. Eu esqueci. Em Américo Brasiliense. Isso. Mas eu vou dar um ponto de referência. É 2 quarteirões de casa. Lindo ponto de referência. Tá bom. Seja bem-vindo, pastor Fernando Galli. E o endereço da sua casa esqueceu também? Não, é Rua José Paulo Bijaldi, 246. É que todo mundo sabe onde ele mora, pelo jeito, né? Se chegar em Américo Brasiliense, você vai chegar em Terceira.
em terceira marcha, assim. Chegou, já está saindo, né? Uma rua que vem e Só outra que sai. perguntar quem é o Fernando Galli. Pronto. Pronto. Está resolvido o problema. Do outro lado, volta ao programa o pastor Patrick de Almeida Siqueira, ministro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Seja bem-vindo, pastor Patrick. Paz e graça. Paz e graça, reverendo Weber. Uma boa noite, amigo Fernando. É uma alegria poder estar aqui no programa novamente e poder partilhar as verdades da palavra de Deus, né? Queria mandar um abraço à Igreja Adventista querida de Calcaia do Alto, a igreja na qual eu pastoreio, né? Ali é um distrito pastoral com 7 igrejas, mas a nossa sede fica na rua Inocêncio Pires de Oliveira, 901. Então, quem tiver vontade pode nos visitar lá. E se você mora um pouco longe, também tem uma forma legal de encontrar uma igreja adventista. Tem um site que se chama Encontre uma Igreja. Você digita no Google lá, Encontre uma Igreja, você vai achar uma igrejinha adventista bem pertinho de você. Posso mandar um abraço aqui para os colegas? Lógico. Eu anotei aqui o Giovanni Fonseca, Ricardo Oliveira, Matheus Cardoso, Jarzon Araújo, Lucas Banzoli, Sérgio Monteiro, Sérgio Eduardo, Azenilto Brito e muitos outros aí que estamos juntos aí na internet, compartilhando a palavra de Deus com os amigos. Um abraço a vocês também. Amém. Quando eu estive em Calcaia do Alto, fazia muito frio. Continua assim? Em média, eu acredito que de 4 a 6 graus a menos do que aqui em São Paulo, capital. A gente sai daqui, quando chega lá, sente na hora o muito friozinho. Forte o frio lá. Mas é gostoso. Eu vim do Rio Grande do Sul há 3 anos atrás, então estou acostumado. Adventista pode tomar chimarrão? Alguns tomam. Mas você não? Não existe uma orientação oficial sobre isso. Eles se preocupam mais com o café, né? Uhum. Mas como o princípio é bem parecido, tem estimulante também no chimarrão. O chimarrão tem estimulante? Tem. Parecido com a cafeína. Eu esqueci o nome agora, mas ele é estimulante também. A cevada é tomada quente? A cevada é tomada quente. Eu sou mineiro e morei um tempo no Rio Grande do Sul. Minha esposa, que é do Rio Grande do Sul. Aí a família dela gosta bastante do chimarrãozinho. E você toma cevada? Tomo cevada. Na verdade, eu gosto mais de suco, por incrível que pareça. Nem a própria cevada eu tomo. Suco, pão, para mim. Legal. Vamos lá. A gente vai ver a matéria que apresenta o tema e depois vamos conhecer a posição que cada um dos dois vai defender nesse debate presidencial. O sacrifício, o sepultamento, a ressurreição são episódios que atraem e muito a atenção de todos os crentes. São momentos marcantes de grande sofrimento do Messias e também de muito aprendizado para os seus discípulos e, é claro, para todos nós. Todos provavelmente trazem na memória muitas histórias sobre essas passagens tão importantes da humanidade e do cristianismo. Porém, hoje queremos nos deter em um detalhe que com certeza passou desapercebido pelas suas leituras devocionais. E quem sabe também seu pastor nunca pregou sobre o texto. Jesus, quando morreu, ele não foi ao Pai? O que significa o que ele disse a Maria Madalena? Essa é a difícil pergunta do nosso debate de hoje. Vamos primeiro ler o versículo e depois entender toda a situação que envolve essa passagem. Abra sua Bíblia no Evangelho de Cristo segundo João, capítulo 20, versículo 17. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena permaneceu no lugar do sepulcro, esperando encontrar alguma pista sobre onde Jesus se encontrava, lutando com sua dupla tristeza, a morte e o desaparecimento do corpo de Cristo. Ela viu algo que 2 discípulos não viram: 2 anjos. Essa foi a experiência das outras mulheres também, registrada lá no Evangelho de Lucas. Normalmente, a visão de anjos provocaria um sentimento emocionante, mas Maria estava tomada de tristeza para sentir qualquer coisa. Ela se afastou antes de receber qualquer informação dele sobre a ressurreição de Jesus. Do mesmo modo, não se sentiu interessada,
na outra pessoa que apareceu diante dela quando se voltou na direção do jardim. Sua única preocupação era insistir na busca do corpo. E havia então uma possibilidade deste homem ser o jardineiro e tê-lo removido para outro lugar. Maria ficou eletrificada ao ouvir seu nome pronunciado com a voz familiar de Jesus. Ela então explodiu. Não é muito surpreendente que Maria reconhecesse a voz de Jesus quando ele a chamou. Então, Jesus lança a frase tema para o nosso debate de hoje. Por que ainda não subi para meu Pai? Nesse ponto fica a questão. Ele morreu e não foi ao Pai? Qual a implicação disso? O que o Mestre queria dizer a Maria? Jesus, quando morreu, ele não foi ao Pai? O que significa o que ele disse a Maria Madalena? Fique ligado, nosso debate já está no ar. Hoje está conosco o pastor Fernando Galli, né, que veio lá de Américo Brasiliense, no interior de São Paulo, para participar do debate. O senhor tem umas apostilas aí, né, pastor? Quem mandar um e-mail para mim, o e-mail aparece talvez no rodapé ou na página do programa na internet. Eu vou mandar 3 apostilas sobre seitas de presente, por e-mail. Todo mundo que pedir? Todo mundo que pedir. Amém. Maravilha. E qual vai ser a posição no debate de hoje que o irmão vai defender? Quando Maria Madalena tenta deter Jesus, ela se agarra a Jesus, e provavelmente, como costume da época, envolvia se prostrar, agarrar os pés, né? Quando Jesus fala não subir para o Pai, era aquele homem ressuscitado, Jesus. Não é que eu estou separando as naturezas de Cristo, não, porque isso não dá para fazer. Eu não sou nestoriano, né? Mas o que Jesus estava falando era daquilo que Maria Madalena estava agarrando, não é? Então era Jesus ressuscitado. Eu não posso conceber, por exemplo, que em hipótese nenhuma, aliás, mesmo que eu acreditasse como os mortalistas que o homem Jesus deixou de existir, que isso para mim é muito sério, né? Falar isso, porque eu destruo a natureza, a união hipostática de Cristo. Ainda que eu admitisse um negócio desse, como é que eu iria admitir que Jesus, como Deus, não estava no paraíso com o Pai? Entendeu? Então Jesus estava falando daquilo que ainda não havia ido para o paraíso, ou seja, o seu corpo ressuscitado. Isso para mim é óbvio, no texto não tem nem como eu contradizer um negócio desse. É essa a posição que o irmão vai defender? Sim. Tá bom. Pastor Patrick de Almeida Siqueira, é ministro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que aliás me trouxe um presente lindo. Posso mostrar? Pode. Vou deixar todo mundo com inveja. A Bíblia de Estudo Andrews. Olha só que beleza. Pastor Patrick, o que é a Bíblia de Estudo Andrews? Reverendo, essa Bíblia é resultado de um esforço de uma série de teólogos. Eles ensinam numa universidade adventista lá dos Estados Unidos, chamada Andrews, que fica na Michigan. Em Michigan, estado de Michigan. Eles pesquisaram muitos anos e chegaram às suas conclusões, aos seus estudos, e realizaram uma comissão e fizeram, então, essa Bíblia de estudo, com referências, com notas e com introduções em cada livro. Então, esse é um material de muito valor, né? Assim como existe a Bíblia de Estudo de Genebra. É a revista Almeida atualizada, né? Que legal. Aquela padrão. É linda a Bíblia. Muito obrigado pelo presente, viu? E vai ser interessante para você consultar. Claro, lógico. Como a igreja pensa em alguns textos. Né? Exatamente. Compara essa com outras, né? E assim você vai ter o... Eu já tenho o Nisto Cremos, né? E agora a Bíblia de Estudo. Maravilha. Pastor Patrick, qual vai ser a posição que o senhor vai defender? Reverendo, eu vou defender aqui a posição condicionalista, ou que a alma do homem ela não é imortal. Antes eu gostaria de fazer uma breve introdução. Alguns teólogos, eles dizem que a filosofia ela é serva da teologia. Mas particularmente eu creio que isso é um engano. Porque a filosofia nossa, ela ajuda a formar a nossa cosmovisão.
E a nossa cosmovisão, ela nos guia na interpretação dos textos bíblicos. Então, na realidade, a filosofia ela não é serva da teologia, mas ela tem um grande papel. E durante os 1800 anos aí de história cristã, uma teologia pagã, uma filosofia pagã que surgiu muito antes da Grécia, de Platão, de Aristóteles, surgiu lá com os egípcios. Essa filosofia ela se espalhou através de alguns pais da igreja que eram de origem pagã também, como Tertuliano, como Orígenes, e acabou influenciando na interpretação de alguns textos bíblicos. Então, na minha opinião, eu vou falar aqui hoje sobre um dos maiores enganos do cristianismo, que é a doutrina da imortalidade da alma, né? Para mim é uma doutrina um pouco frágil, porque ela é baseada em uma parábola de Lucas 16, ela é baseada em um texto simbólico do livro de Apocalipse, ela é baseada em alguns textos de Paulo, na antropologia de Paulo, mas, como eu disse, na interpretação desses textos também, esses textos podem ser interpretados de uma perspectiva condicional, de uma perspectiva holística. E, na verdade, a Bíblia não fala muito sobre isso, sobre o que acontece com a alma. E, por um outro lado, quando você enxerga a Bíblia da perspectiva imortalista, que o homem tem uma alma, que essa alma sobrevive à morte do corpo, você coloca vários textos bíblicos em contradição. E um deles é exatamente João, capítulo 20, verso 17, que fala claramente que Jesus ainda não havia subido ao Pai. Então, hoje eu vou falar um pouquinho aqui de algo que seja talvez desconhecido para vários dos nossos telespectadores, mas eu queria convidar o nosso telespectador a voltar a ter o espírito da reforma. Que o espírito da reforma, o princípio sola escritura, eles começaram a questionar suas próprias crenças para saber se elas estavam de acordo com a palavra de Deus. Então, convido você a ficar com a mente aberta hoje, permitir o Espírito Santo agir no seu coração, na sua mente, e questionar se aquilo que você crê realmente é a verdade, de acordo com a palavra de Deus. Ser como os bereanos, né? Vamos lá. Agora é sua vez de responder a pergunta que está na nossa página na internet, vejamsó.com.br. Vamos lá. Qual que é a pergunta? Você sabe explicar como Jesus pode ter ido ao paraíso, mas não ao Pai Celeste após sua morte? Primeira resposta, sim, né? Ele só foi em espírito, como diz o pastor Fernando Galho. Segunda resposta, não, porque Jesus não foi ao paraíso, ele ficou no túmulo, né? Ou a minha resposta, não sei, né? Eu não sei explicar ou não concordo com a formulação da pergunta, não concordo com as respostas, não concordo com nada. Votou na enquete, você se habilita a ganhar o presentão da grade hoje. Estou falando, vota todo dia. Olha só, nós vamos sortear mais uma vez o livro do pastor Carlos Augusto Vailate, Expiação Ilimitada. Na verdade, é um livro que questiona um dos pontos do calvinismo, lá pelo Sínodo de Dort, né? E o pastor Vailate é um arminiano. Deixa eu mostrar a foto dele aqui para quem não lembra do Vailate, né? Como se fosse possível esquecê-lo, né? E ele faz a análise, então, desse ponto do calvinismo pela teologia arminiana e faz isso de forma muito, muito legal, muito, muito, muito didática, que o professor Vailate é, antes de tudo, um expositor das Escrituras, tá bom? Votou na enquete, pode ganhar esse presente, presente da Academia Teológica da Graça de Deus. Por favor, anote o telefone da grade para amanhã você ligar lá e se informar sobre os endereços próximos de você em qualquer lugar do país. 0 operadora 11 3115 08 19 3115 0819. Você pode ser de qualquer igreja, pode matricular na grade, fazer o curso bíblico, ele está em todas as filiais e algumas filiais têm outros cursos também, com aulas de canto, com aulas de violino, com aulas de gestão eclesiástica, de capelania, enfim, tem um monte de cursos novos lá para você. Se informa amanhã no horário comercial, 0 operadora 11 3115 0819. Nós vamos para o intervalo, na volta a gente começa a inquirição mútua aqui dos nossos convidados no Vejam Só.
Bom, hoje o programa Vejam Só é naquele formato que a gente chama de presidencial, né? Porque tem tempos definidos. Olha, quando soar o alarme, é que faltam 20 segundos para terminar o tempo de vocês. Na resposta e no comentário. E não tem tréplica. Esse é o alarme. Tá bom? Sim, senhor. Pastor Fernando Galli, segundo as nossas regras, ele que prometeu para todo mundo que mandar e-mail para ele vai mandar três apostilas, Três certo? apostilas sobre seitas. O e-mail dele vai aparecer durante o programa e também está publicado no site vejamsó.com.br. Olha o e-mail dele aí. Como é que é? Instituto cristosalva@gmail.com. Moleza. Né? E homenagens ao tio Cássio. É? Ah, tá bom. Pastor Fernando Galli. A igreja dele que chamava Cristo Salva, chama, né? Igreja do tio Cássio. Ah, é? Ah, verdade. Eu sei. Estudei teologia com uma moça jornalista que acho que era dessa igreja. Pois é. Sei quem é. Gente boa. Boa, boníssima. Já está com o Senhor. Ou dormindo no túmulo. Depende da posição. O senhor é o mais velho, o senhor começa o debate. Mas por que você sabe que eu sou mais velho? Porque eu fiz a pergunta para vocês. Ah, então tá bom. Eu não me baseio nas aparências. É pelos cabelos. Tá certo. Bom, em primeiro lugar, é um prazer debater com o meu irmão em Cristo, irmão Patrick, né, um estudioso da Palavra de Deus. Admiro muito o teu testemunho. Amém. Tá? Talvez nós vamos discordar hoje, mas é que eu sempre falo, né? Como nós somos irmãos em Cristo, nós temos que orar uns pelos outros, né? E desculpa, né, se eu não conseguir concordar com o irmão hoje, mas eu acho que é importante esses debates porque o telespectador tira suas conclusões, né? Nós temos sites e até gostaria de convidá-lo, porque o programa tem um tempo limitado, né, para a gente continuar esse bate-papo no nosso site, que é muito interessante nós aprendermos sobre esse ponto. Os nossos queridos irmãos em Cristo, adventistas do sétimo dia, não creem na vida após a morte, né? São mortalistas, e por isso acham que Jesus Cristo não esteve naquele mesmo dia com o ladrão, o ex-ladrão, né? Convertido a Cristo ali. Eu vou fazer uma pergunta então. Mateus capítulo 10, versículo 28, lá diz assim: não temais os que matam o corpo, mas não matam a alma. Antes temei aquele que pode destruir, aniquilar, né, a alma na geena. Não preciso me concentrar no que é geena aqui. Mas a questão é que Jesus Cristo disse que a alma não pode ser morta, pelo menos por nós. Nós não podemos matar a alma. Deus pode, claro. Deus é todo-poderoso. Satanás é descrito em Gênesis 3,15 como a serpente que machucaria o calcanhar de Jesus. Satanás, ele foi o responsável, por assim dizer, pela morte de Jesus. Tendo esses dois textos em mente, será que podemos dizer que Satanás conseguiu matar a alma de Jesus por 3 dias? Destruir, aniquilar, ou fazer com que a alma de Jesus deixasse de existir durante 3 dias? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Pastor Patrick. Eu não entendi bem a pergunta. Então, vamos lá. A Bíblia diz que Satanás machucaria o calcanhar de Jesus. Tanto a igreja adventista como as nossas igrejas entendem que isso se refere a Satanás ser o responsável pela morte de Jesus. Foi uma feridinha, porque em 3 dias depois Jesus foi ressuscitado. Mas então, Satanás, ele foi o responsável pela morte de Jesus. Ok? E Jesus disse: não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Se a igreja adventista ensina que quando o homem morre, ele deixa de existir, significa isso então que Satanás conseguiu fazer
que a alma de Jesus deixasse de existir durante 3 dias? Satanás matou a alma de Jesus por 3 dias? Certo. Entendi. 3 minutos. Ok. Interessante pergunta, embora Mateus 10, 28 não seja o tema de João 20, 17, mas é uma pergunta interessante. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que não existe como nós fazermos um paralelo perfeito entre o ser humano e Jesus. Mas também reconheço que Jesus era 100% homem, né? Isso sem dúvida. E como homem também, ele experimentou muita coisa que o ser humano experimentou, embora a natureza espiritual de Jesus não fosse uma natureza que tendia para o mal, mas ele tinha um corpo que sofreu aí os milênios de pecado. Sobre matar a alma de Jesus, o próprio Jesus falou em Lucas 23, 46, ele falou que Jesus disse que estava entregando a sua alma para o Pai. Seu espírito, né? E alguns dizem que em João 20, 17, Jesus foi ao paraíso, mas não encontrou o Pai. Isso é um neologismo, isso é uma ideia totalmente equivocada, porque lá em Apocalipse capítulo 2, verso 7, diz que a Nova Jerusalém é o paraíso, é a cidade de Deus. Então, como que Deus não habita na sua própria cidade? Então, essa compreensão imortalista, ela cria um grande problema, uma grande contradição. Porque como que a alma de Jesus foi para o Pai e depois ele falou para Maria que a alma dele não foi, que ele não havia tido contato com o Pai? Será que quando Jesus falou com Maria, ele estava sem a sua alma? Eu rebato a pergunta. Ou será que Jesus quis mentir para Maria? É complicado. Então, nós vamos buscar amparo em outro texto, que é Lucas 23, 43, que é onde Jesus parece dizer que ele foi ao paraíso. Mas será que Jesus disse isso mesmo? Existe um grande debate na história do cristianismo a respeito disso, da melhor tradução, da melhor pontuação do texto. E no decorrer do programa nós vamos tocar esses assuntos, esses textos, né? Mas dizer que Jesus, que a alma de Jesus foi para o paraíso e sendo alma um ser que sobrevive à morte, que pensa, que tem pessoalidade, isso gera graves contradições na própria palavra de Deus. Por isso eu sou mortalista e não creio na imortalidade da alma. Muito obrigado, pastor. Pastor Fernando, seus comentários. Muito obrigado por sua resposta. Contém informações relevantes para a pesquisa, né? Mas eu acho que eu não tive minha pergunta respondida, né? Acho que... Porque assim, não temeis os que matam o corpo, mas não matam a alma. Se não sobreviveu nada do homem Jesus, se ele não teve um espírito humano que sobrevivesse à sua morte para estar com o ladrão, o ex-ladrão no paraíso naquele mesmo dia, bom, então, o que aconteceu com a alma de Jesus? Morreu ou não morreu? Se a alma como dizem os adventistas, a própria pessoa, então Satanás matou e conseguiu fazer com que as palavras de Jesus não tivessem o menor sentido, porque Jesus está encorajando as pessoas, olha, não temais os que matam o corpo, mas não pode matar a alma, ou seja, podem tirar a vida de vocês, mas não tirar a vida de vocês após a morte. Agora, Jesus morreu e como homem deixou de existir, então, eu não sei como é que os adventistas do sétimo dia, com todo o respeito que eu tenho por essa amada igreja, não sei como é que eles vão lidar com essa questão. Eu acho que nós vamos ter que continuar, né, no meu site. Eu tenho o maior prazer de publicar seus comentários sobre esse tema para desenvolvermos mais, porque o nosso telespectador merece respostas, né, que às vezes a gente não tem tempo aqui no programa de nos aprofundar tanto. Mas eu gostaria, né, de obter mais informações sobre essa resposta que o irmão deu.
E a questão, esse tema, essa pergunta que eu fiz, tem a ver, sim, com o tema de João 20:17, porque se não existe alma que sobrevive à morte do corpo, então, de fato, aí vocês teriam razão. O problema é que eu quero enfatizar, eu quero saber como é que Satanás conseguiu fazer com que a alma de Jesus morresse por 3 dias, porque Jesus fala, não pode matar a alma. Por exemplo, quem morreu há 4.000 anos, né? A alma dele está morta até agora, segundo a doutrina adventista do 7º dia. Não foi nem por 3 dias, já está 4.000 anos. Então, eu acho que dá para pesquisar mais a fundo, né, e termos que fazer pesquisa sobre isso, né? É isso aí. Tá bom. Ok. Pastor Patrick, agora é a sua vez de fazer a pergunta. Ok. No mesmo assunto, continuando no mesmo assunto, claro que é impossível esgotar nesse programa essa temática, que até você já tocou no último debate que nós tivemos, né? Natureza hipostática de Jesus, e outros debatedores também já falaram da natureza teantrópica de Deus. Isso é um tema inesgotável, né? A igreja debateu isso quase 400 anos, a gente não vai conseguir resolver isso aqui. Claro. Né? Mas eu não disse em momento nenhum que Jesus foi aniquilado, que Jesus deixou de existir, né? Jesus Cristo era homem e era Deus. Minha pergunta para você é: onde Jesus Cristo esteve durante esses 3 dias? Essa é a pergunta. Isso. O senhor entendeu? Entendi. 3 minutos. No paraíso. Não é? Pelo menos é o que a Bíblia me informa. Se ele foi para algum outro lugar, eu não sei, né? Quando Jesus fala em Lucas 23:43, ele diz ao ex-corintiano lá, né? Ele diz assim, em verdade, amém, amém, ego, lego. Em verdade, te digo, hoje estarás comigo no paraíso. É claro que há um problema ali, que no texto grego se escrevia tudo com letra maiúscula, sem pontuação. Então, eu já pesquisei a fundo, fiz um estudo. Aliás, eu fui de uma organização religiosa que tem a mesma posição que a Igreja Adventista sobre isso. A gente encontra, por exemplo, alguns pais da igreja que traduziram, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Não é uma tradução ultra impossível. O problema é que ainda assim, quando eles traduziram dessa forma, nós precisamos ver o que eles quiseram dizer. Será que eles não traduziram dessa forma, mesmo achando que naquele mesmo dia, Jesus estaria com o ex-ladrão no paraíso? Porque eu posso dizer assim, olha, Éber, em verdade te digo hoje, eu voltarei para Américo. Mas eu voltarei quando? Hoje. Então, o fato deles terem traduzido assim, não significa que eles acreditavam que não houvesse vida após a morte. E que Jesus e o ladrão não estiveram naquele mesmo dia com o paraíso. Talvez eles levaram em consideração a posição do advérbio semeron, que em alguns casos, aliás, em quase todos os casos, ele sempre se refere a um verbo anterior. Talvez eles foram induzidos a traduzir dessa forma o texto, né, por esse motivo. Mas o problema é que se eles usaram esse critério, eles comeram bronha. E muito sério. Por quê? Eu não sou um perito em grego. Eu estudei grego só 8 anos. E isso é pouco para ser um perito em grego. Mas o problema é que eu não posso comparar 20 casos em que o advérbio semeron hoje se refere ao verbo anterior, ou seja, quando esse advérbio está do lado de apenas um verbo anterior, com uma frase em que ele está entre 2 verbos. Isso é uma falácia de falsa comparação. Então, eu acredito que a melhor tradução para esse texto é igual a 76 vezes que Jesus fala amém, amém, ego, lego, em verdade te digo, e ele nunca usa o hoje acompanhando o advérbio. Portanto, eu acredito e prefiro acreditar que Jesus esteve naquele mesmo dia no paraíso com o ladrão.
Desculpa ter passado do tempo. Não tem problema. Pastor Patrick, se o senhor precisar, o senhor tem 15 segundos a mais. Fui punido. Cartão amarelo para você, hein, seus Fernando? comentários. É verdade. Como eu disse de início, o grande problema de você enxergar as Escrituras através dos olhos da imortalidade da alma é que você coloca a Bíblia em sérias contradições. Quando eu perguntei onde Jesus Cristo esteve durante os 3 dias, a resposta é clara, o próprio Jesus Cristo deu essa resposta. Jesus Cristo falou em Mateus 12, verso 40, que ele ficaria 3 dias no coração da terra. Inclusive, a palavra que ele utiliza é cardia. Então, o próprio Jesus Cristo falou de uma maneira inequívoca que ele estaria na terra, não no paraíso, não no céu. Existe um texto bem interessante. Esse texto ele aparece em Atos capítulo 2, verso 27 e 31. Esse é uma citação do Salmo 16, verso 10. Jesus Cristo diz assim, Pedro, falando a respeito de Jesus, diz: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Essa expressão, não deixarás que a minha alma na morte, em grego aparece a palavra Hades. Hades é uma transliteração da palavra Sheol. E Sheol, no Antigo Testamento, nada mais significa do que sepultura, lugar para onde a pessoa vai. E isso, eu digo, com toda a cosmovisão, com toda a macrohermenêutica do Antigo Testamento, em que, não somente no livro de Eclesiastes, mas o homem ele é uma alma vivente. Quando essa unidade se desfaz, o homem deixa de existir, não existe pensamento, não existe ação. Então, sabendo disso, a Nova Versão Internacional traduziu esse verso da seguinte maneira: porque tu não me abandonaste no sepulcro. Onde Jesus Cristo ficou durante 3 dias? Sepulcro, não paraíso. Senão, você está falando que Jesus é mentiroso. Primeiro, Jesus mentiu para Maria, dizendo que ele não havia ido para o Pai, mas o Espírito dele foi, ele estava falando com o seu corpo e Espírito. E depois Jesus Cristo falou que ele estaria 3 dias no sepulcro. Tem um texto interessante em Mateus capítulo 11, verso 23, Jesus falando: e tu, Cafarnaum, será elevada até o céu. Não, você descerá ao Hades. Se os milagres em que você viu tivessem sido realizados em Sodoma e Gomorra, você teria permanecido até hoje. Então, você percebe a clara oposição entre o paraíso, o céu, e o Hades, que fica embaixo. Então, essa é uma teologia bíblica. Obrigado, pastor Patrick. Tem povo fala? Então, Angélica, solta, porque não dá tempo de fazer a segunda pergunta. Jesus, quando ele morreu, ele fala para Maria Madalena que ele foi ao paraíso, mas não ao Pai. Por que ele falou isso? São lugares diferentes? Ou seja, Deus não está no céu, ou ele está em outro lugar? Por que Jesus falou isso para Maria Madalena? Eu creio que ele tenha falado no momento de comunhão, porque eles são uma trindade, correto? Então, no momento em que ele foi, ele teria com o seu espírito ido ao céu. Assim como o homem, quando ele morre, ele vai diretamente para o céu, correto? Então, creio que ele tenha havido falado que ele estava no paraíso, juntamente com o Pai, que é o local onde, quando o homem morre, ele vai, correto? Se ele foi ao paraíso e não ao Pai, quando ele morreu, porque se ele morreu, ele subiu aos céus e ele estava sentado do jeito de Deus Pai Todo-Poderoso, certo? Então, acredito que ele fez o que ele deveria ter feito, que era a vontade do Pai, que ele se doou, né? Então, eu acredito que ele foi ao Pai e voltou, algo assim. Ele não falou que foi ao paraíso, ele falou que não tinha subido ainda ao Pai, porque ele tinha morrido e ressuscitou no domingo. Então, só depois da ressurreição que ele poderia ir ao Pai. Quando ele morreu na sexta, no sábado e até amanhã, no domingo, ele estava morto. Muito bem, você viu que todas as opiniões foram contempladas, né? Falar em contemplado, se você quiser contemplar os debates do Vejam Só, tem mais uma opção agora. Basta que você se inscreva no canal do YouTube, né? O HIT TV, tá lá. Assista esse vídeo e todos os outros pelo canal HIT TV no YouTube. Você tem que se inscrever lá e aí você tem acesso
a esses debates, tá bom? Essa é uma novidade aí que a gente está compartilhando com você. Vamos para o intervalo, voltamos já já. Estamos no terceiro bloco do programa Vejam Só, hoje no formato de perguntas e respostas com o pastor Fernando Galli, da Igreja Paixão de Cristo, né? E com o pastor Patrick Almeida Siqueira, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, discutindo se quando Jesus morreu, né? Por que quando ele ressuscitou, na verdade, ele fala para Maria Madalena que não tinha ido para o Pai, mas ele não foi ao Pai quando morreu? É isso que nós estamos discutindo aqui. Pastor Fernando Galli, sua segunda pergunta. Bom, eu estou defendendo o ponto de vista de que Jesus, ao morrer, ele foi morto na carne e vivificado no espírito. Então, algo sobreviveu à morte de Jesus. Seu espírito humano. Aí o adventista vai dizer assim, então Jesus tinha dois espíritos, né? Como Deus ele é espírito. Como homem, ele tinha um espírito que eu chamo de alma porque eu sou dicótomo, né? Então, para defender esse ponto de vista, eu preciso buscar subterfúgios na palavra de Deus que justificam o seguinte, não, olha, o que Jesus está dizendo, olha, eu não subi para o Pai, era aquilo que Maria Madalena estava agarrando. Porque o que essa frase está fazendo ali, afinal de contas, né? Quando Tomé, por exemplo, quer tocar em Jesus, Jesus não fala assim, para de querer tocar em mim. Não é? Naquele caso, Maria Madalena, ela buscava reter Jesus, já que ele sumiu durante 3 dias da vista dela, entendeu? Então, eu tenho que buscar subterfúgios na palavra de Deus para justificar a minha interpretação, que é uma interpretação que a igreja tem há quase 2000 anos. Filipenses capítulo 1, versículo 21 em diante, diz assim, Paulo fala assim, e esse texto eu uso para mostrar que existe vida após a morte, portanto Jesus poderia sim estar com o ladrão na cruz naquele dia. Paulo diz, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver no corpo resulta para mim em fruto do meu trabalho, não sei então o que escolher. Sinto-me, porém, pressionado de ambos os lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo, pois isso é muito melhor. Se Paulo tinha o desejo de partir e estar com Cristo, é porque Paulo cria na vida após a morte. Entendeu? Então, nós cristãos que somos ortodoxos nessa interpretação, perguntamos aos nossos queridos irmãos adventistas o seguinte, esse texto não ajuda a gente a resolver o problema que nós estamos debatendo? Pastor Patrick? Ok. Mais uma vez eu repito o mesmo raciocínio que eu falei no início do programa, né? O óculos imortalista, ele atrapalha a interpretação correta de textos da Bíblia, inclusive a antropologia de Paulo e a escatologia de Paulo também. Quando Paulo diz que ele prefere partir e estar com Cristo, em nenhum momento ele disse que a sua alma imaterial vai para o céu, que da perspectiva hebraica, da mentalidade hebraica e toda a teologia do Antigo Testamento, quando o ser humano morre, ele fica inconsciente. E uma pessoa inconsciente não percebe o tempo passar. É algo parecido até com o que o bispo Hermes falou da máquina do tempo, da cairosfera, né? Então, realmente, quando uma pessoa morre, no instante seguinte, ela está com Cristo, porque ela fecha os olhos, abre os olhos, está vendo Jesus voltar. Então, é uma interpretação plausível e condizente com a macrohermenêutica da Bíblia. Uhum. Agora, em nenhum momento Paulo diz que quando a pessoa morre, a alma vai para o céu. Paulo não diz isso. Inclusive, Paulo, que alguns dizem que são tricotomistas, né? Paulo tem um texto, em 2 Tessalonicenses, capítulo 5, que ele fala que é para os cristãos manterem corpo, alma e espíritos até a vinda de Jesus.
como que vai manter essa unidade até a vinda de Jesus se a unidade se desfaz quando o ser humano morre? Então, quando você analisa Paulo, você percebe Paulo consistente. Paulo enfatiza a ressurreição. Paulo tem vários textos, como 1 Tessalonicenses 4, de 12 até 17, em que ele fala que os vivos não precederão os que dormem. Ele fala sobre a ressurreição em 1 Coríntios 15. Então, é uma enormidade de textos em que, quando você olha com o prisma correto, quando você olha com a cosmovisão correta, você entende perfeitamente, né? Eu queria terminar aqui com um texto interessante, que Paulo diz em Romanos 2,7, que Deus tem vida eterna àqueles que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Ele diz também que aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade. Então, se a pessoa ela já tem uma alma imortal, para que ela vai ser revestida de imortalidade? Não existe coerência. Muitos textos começam a se contradizer na Bíblia quando você olha com óculos da alma imortal, imortalismo. Muito obrigado, pastor Patrick. Pastor Fernando Galho. Muito bem. Grato por seus comentários, sua resposta. Não é que eu olho com óculos da imortalidade. Dá a impressão que um dia eu quis ser imortal porque eu quis, né? Que eu achei interessante a historinha e que eu faço a Bíblia se acomodar ao que eu creio. Não, eu cheguei a essa opinião através da Bíblia. Assim como o senhor também chegou a essa opinião através da Bíblia, eu podia dizer assim que o senhor também interpreta com óculos da mortalidade, não é? Se não existisse Platão, será que você chegaria? Se não existisse Platão... eu acho que tem muita diferença, na verdade, entre o que Platão cria e o que eu creio. Por exemplo, Platão acreditava que a alma ela era pré-existente, entendeu? O fato de Platão ter adivinhado, ter dito algumas coisas que coincidem com a nossa fé, é porque o homem sempre tateou Deus e buscou ser achado. Eu podia também falar para uma pessoa assim, não, você crê em Deus porque outras civilizações também criam, mas criam de forma deturpada. Eu não preciso de Platão para chegar à doutrina da imortalidade da alma. Quando Paulo fala para ficarmos corpo, alma e espírito até a vinda de Cristo, porque ele acreditava que a volta de Cristo era iminente, assim como eu também acredito. Cristo pode voltar amanhã, não é? Aliás, Paulo fala assim, nem todos adormeceremos na morte, mas seremos mudados. Então, Paulo cria nisso. Ele cria que a volta de Jesus podia vir nos dias dele. Então, aqueles que ficassem vivos até ali, deveriam ficar vivos, corpo, alma e espírito. Né? Aquilo que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Então, o irmão pergunta, se já a alma já é incorruptível lá, para que eu preciso acreditar que haverá, então, um revestimento de incorruptibilidade? Porque é exatamente aquilo que se corrompe é que vai se vestir de incorruptibilidade. Ou seja, quando o espírito do falecido retorna ao corpo, o corpo se torna glorificado. Então, é assim que nós acreditamos, né? No caso de Paulo, eu acho que o irmão fugiu um pouquinho até da interpretação oficial da Igreja Adventista, porque a Igreja Adventista ensina que o apóstolo Paulo, quando fala de partir e estar com Cristo, conforme o livro Questões de Doutrina explica, e a Tratado de Teologia, lá diz assim, que esse partir e estar com Cristo é o seguinte, Paulo morre, deixa de existir como homem, e aí quando ele for ressuscitado, é aí que ele parte para estar com Cristo. Mas se eu interpretar esse texto dessa forma, eu estou violando a própria gramática grega que fala, estou entre uma coisa e outra. E para eu estar entre uma coisa e outra, tem que haver um ponto de tensão entre uma decisão e outra. Ora, se eu estou vivo e eu quero estar com Cristo, por que eu fico entre uma coisa e outra? Porque eu tenho que morrer para isso. E seu entendeu? tempo acabou. Meu tempo acabou, né? Mas eu vou retomar isso, tá bom? Ok. Pastor Patrick, sua segunda pergunta. Ok. Acho legal agora a gente ir um pouquinho para o texto de Lucas, né? O texto de Lucas, que nunca teria sido feita tamanha confusão se não fosse por causa de Platão.
E Platão foi influenciado por Sócrates. O Sócrates foi ao Egito. Lá no Egito ele aprendeu como que os egípcios criam as pirâmides, os presentes que eram deixados para a vida após morte. E aí Platão desenvolveu a sua ideia. Depois você olha para os pais da igreja, os chamados pais apostólicos, até o ano 170 depois de Cristo, eles que tiveram contato mais direto com os apóstolos, nenhum deles fala nenhuma palavra sobre a imortalidade da alma. Aí você pega Tertuliano, que era um herege na sua época. Tertuliano deixou o cristianismo, foi para uma seita chamada montanismo, e depois saiu dessa seita também porque ele era meio fanático, né? Segundo alguns historiadores. E Orígenes, que foi expulso também da sua própria escola de teologia, e Orígenes, foi feito um concílio em Alexandria por causa dele, e o concílio negou tudo que ele ensinava. Depois o tempo passou e a igreja não resistiu a esses ataques da cosmovisão platônica. Mas é fato, você olha, os pais da igreja apostólica, eles não criam nisso. Isso é algo que foi imposto por causa e o verso sofreu com isso. Esse verso, Lucas 23, 43, ele reflete um hebraísmo. E a tradução dele, ela tem sido debatida na história da igreja. Você pega alguns manuscritos, pontuam de uma maneira, outros pontuam de outra. Então, eu gostaria que você falasse agora, professor Galli, quais são os motivos pelos quais você defende a tradição, a tradução tradicional do texto, Lucas 23, 43. Por favor. Em verdade te digo hoje... Isso, a tradicional, que aparece na Bíblia. Tradicional. Okay. Isso. Quais são os motivos te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Bom, além de eu ter um contexto bíblico que me defende essa crença, né? Porque eu não posso partir só desse texto para chegar a essa conclusão. Eu acho que então agora minha resposta se resume a uma questão linguística. Isso. Não é? Então, acho que é isso que o irmão quer saber, né? Muito bem. Por 76 vezes, Jesus fala, né? Amém, amém, ego, lego. Em verdade te digo. Ele nunca pôs o hoje ali. Quando eu estudava grego na faculdade de letras, eu tinha uma professora, na época ela era ateia. Não vou falar o nome dela, mas eu cheguei, professora, é possível no grego, com os verbos dizer, falar, ouvir, eu usar essa construção? Porque na época eu era TJ, né? Então, eu queria estudar essa questão a fundo. Ela falou, pode, muito raramente pode acontecer, porque a Bíblia fala, eu declaro hoje, eu tomo hoje os céus e a terra. É possível, com esses verbos sim. Mas com verbos que indicam ações que têm a ver com o meu ser, que eu faço sempre, é desnecessário. Não é? Então, na questão linguística, eu vejo que 76 vezes Jesus não põe o hoje. Por que o hoje ali serviria, atuaria, seria um advérbio de tempo do verbo dizer? Além da questão linguística, eu acho que o grande tchan do texto aí, né, o que pega o ex-ladrão ali de surpresa, é o seguinte, olha, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus Cristo vem e diz, em verdade te digo hoje, em verdade te digo hoje. O que esse hoje está fazendo ali? Se eu te digo é hoje. Aí os mortalistas falam, não, é que Jesus quis fortalecer a ideia de que hoje ele estava prometendo aquilo. Isso não pegaria não causaria surpresa nenhuma, porque se eu te digo é hoje. O que pega a questão, o ladrão de surpresa, é a promessa, eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. É algo surpreendente para o ladrão na cruz. Não é? E, então, embora eu não dependa só desse texto, por esses motivos, a princípio, eu defendo essa tradução.
Mas admito, pode acontecer de ter outra tradução, tá? Mas Ok. eu prefiro essa, por bases linguísticas e lógicas, de acordo com o texto. O senhor tem 30 segundos a mais se precisar. Tá bom. Ok. Então, olha só como que o imortalismo ele faz uma grande confusão com a palavra de Deus. Nós temos um texto claro da Bíblia, onde Jesus diz que não foi ao Pai, para Maria. Nós temos um texto que pode deixar a entender que Jesus foi ao paraíso. Se esse texto for traduzido dessa seguinte forma, que Jesus realmente foi ao paraíso, ele entra em contradição com as palavras de próprio Jesus, em Mateus 12, verso 40. Então, é muito fácil resolver essa aparente contradição. Se você olhar, por exemplo, 5 pais da igreja, como já foi dito pelo nosso querido Fernando Galli, eles interpretaram dessa maneira: em verdade te digo hoje. Se você olhar para os melhores manuscritos da Bíblia, como o manuscrito sinaítico, ele pontua. Ele pontua: é verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Quando os imortalistas repetem esse argumento que eu já vi muitas vezes ser falado aqui no programa, porque 72 vezes Jesus fala amém lego. Acontece que aí existe um problema de falta de compreensão de grego, porque quando Jesus, essa estrutura que aparece 72 vezes, ela é um hebraísmo, a palavra amém. E depois, logo em seguida do hebraísmo, nós temos o verbo lego e depois o pronome. Jesus fala: amém, lego, soi. Em verdade te digo hoje. 72 vezes, ok. Mas em Lucas não é essa a construção. Em Lucas, Jesus diz o seguinte: amém, soi, lego. Então ele inverte. Não é a mesma estrutura. É como você pegar uma estrutura, 72 vezes é assim. E em Lucas tem que ser também. Só que isso é uma falsa comparação. É uma falsa comparação. Se você analisar o grego é claro, é totalmente diferente. Aí a gente parte para estudar o corpus lucano, a gente parte para estudar as influências que Lucas sofria da Septuaginta, e na maioria esmagadora das vezes, o advérbio, ele modificava o verbo anterior. Isso é algo comum. E você fala assim: não faz sentido. Não faz sentido na nossa língua, não faz sentido na nossa cultura, mas para um hebreu faz todo sentido, né? Olha só como que no Antigo Testamento a expressão é utilizada: te ordeno hoje, Deuteronômio 6, Deuteronômio 4, Deuteronômio 27, 10, declaro hoje, Jeremias 42, 21, Deuteronômio 30, 18, em próprio Atos 20, 26, te declaro hoje. Esse hebraísmo sobreviveu ao Novo Testamento. Então, era uma forma hebraica de falar. E o ladrão, ele estava pensando, a melhor tradução, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele estava pensando escatologicamente, ele estava pensando no futuro. Então, Jesus, ele utiliza uma forma comum de se falar no seu tempo, para que o ladrão tenha segurança naquele dia, que realmente um dia ele estaria no paraíso. Então, o tempo infelizmente acabou, mas convido você a estudar sobre esse assunto, né? E quem sabe acompanhar na internet, né? Vamos continuar lá debatendo um pouquinho mais esse assunto. Um abraço para você e obrigado pela oportunidade de estar aqui no programa. Bom, a questão é a seguinte: não tem tempo para vocês se inquirirem mais, mas cada um de vocês vai responder a mesma pergunta minha, tá bom? Bem rapidinho. Pastor Fernando Galli, qual seria o problema de Maria Madalena abraçar o Senhor Jesus? Porque, tudo bem, o senhor disse que o corpo ressuscitado não tinha ido para o Pai. Tá, e daí? Outros apóstolos abraçaram Jesus, ficaram com Jesus 40 dias. Por que ele não deixou Maria Madalena abraçar ele, na sua opinião? Eu acho que Jesus Cristo, por ser Deus, né, e conhecer o coração, talvez ele percebeu que o desejo de Maria Madalena era reter Jesus com ele. Porque essa frase não tem sentido, se não for ser entendida assim, ou seja, Maria Madalena, ela viu que Jesus havia morrido, o seu corpo foi ao coração da terra, como até os animais vão, né? Ao coração da terra. Então, quando Jesus aparece ressuscitado para ela tenta segurá-lo, querendo dizer assim: não,
quero você para mim, entendeu? Não quero mais que o senhor sofra. Talvez ela pensou isso, talvez. Então Jesus fala assim, olha, para de agarrar-te em mim. E aí a frase seguinte, ele fala assim, pois ainda não subi para o Pai. Ou seja, isso que você está agarrando, ou seja, esse homem ressuscitado que você está agarrando, ainda não subiu para o Pai. Até aí tudo bem. Eu quero saber por que ela não podia agarrar o homem Jesus, vai. Não. Poder, ela podia. A ordem não era uma proibição. O que Jesus quis passar para ela é o seguinte, olha... eu não vou ficar com você. Não me detenhas, porque eu não vou ficar com você. Tá bom. Pastor Patrick, e o senhor? Os maiores eruditos de grego e do Novo Testamento, como Leon Morris, eles comentam que, na realidade, Jesus não disse que ela não poderia tocá-lo. Né? Porque, como você mesmo disse, em Mateus 28, verso 1 a 5, as mulheres tocam a Jesus. Depois Jesus Cristo volta, no final do dia, no momento de pôr do sol, ele aparece aos discípulos, e uma semana depois ele aparece novamente, pede Tomé para tocá-lo. Depois de algum tempo também, segundo o Evangelho de João, Jesus aparece na praia, os discípulos, tem 7 discípulos pescando, Jesus convida eles para vir, Jesus come com eles. Então a questão ali não era tocar, não tem a ver com tocar. Os eruditos acreditam que a melhor tradução é não fique me segurando, não fique me agarrando. Não havia problema em tocar em Jesus. Pelo menos creio assim. Então, Jesus disse para que ela não ficasse agarrando ele, porque Jesus precisava sair. E eu acredito, e o próprio verso também, que quando Jesus fala que ainda não subia ao Pai, o tempo verbal ali significa uma ação contínua, significa que Jesus iria subir ao Pai. E, de fato, muitos teólogos acreditam que antes da ascensão de Jesus, após os 40 dias de ressurreição, ele fez uma ascensão ao céu e depois voltou e esteve com os discípulos. Então, eu entendo esse verso dessa maneira. Perfeito. Temos 1 minuto cada um? Para eu... Nós temos tempo ainda, Angélica? Acho que acabou o tempo, né? Rapidinho. 1 minuto, né? Bom, eu queria, assim, dizer algumas coisas importantes. Na pessoa de Cristo, eu encontro respostas para o que acontece comigo na morte. Porque Jesus era perfeitamente homem. E se Jesus Cristo, ao morrer, ele deixou de existir como homem, se desfez a união hipostática de Cristo. E aí, então, a Bíblia fala que ele assumiu a forma de servo. E assumir em grego, assumir de uma vez por todas. Se Jesus, ao morrer, deixa de existir como homem, acabou a união hipostática durante 3 dias. Então, não foi Platão que me convenceu disso, de que a alma é imortal. Foi a pessoa de Cristo, o que acontece com Jesus. Está claro. Sua vez. Ok. Para mim é um erro metodológico você tentar entender a natureza do homem através da natureza de Jesus, quando a Bíblia ela é muito clara sobre isso, sobre o que acontece com o homem. Agora, em momento nenhum eu disse que Jesus deixou de existir. O corpo de Jesus ficou no túmulo. Agora, de fato, o que aconteceu ali é um grande mistério. E para que a gente vai entender o que acontece com o homem em uma questão tão misteriosa, tão delicada, tão difícil? Vamos para os textos bíblicos. Então, é uma maneira mais correta, metodologicamente falando, de se entender o estado do homem na morte. Mas a não através de Jesus, diz que quando Jesus através de morreu, Jesus, mas ele deixou de existir. Vocês vão continuar a briga na internet, tá bom? Pastor Fernando Galli, do Instituto Apologético Cristo Salva, e pastor Patrick de Almeida Siqueira, da Igreja Adventista Sétimo Dia, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Quem ganhou o presente? Rapidinho. Meu Pai do Céu, Shigeru Hayashi, aqui da Parada Inglesa de São Paulo, ganhou o livro do pastor Vailate. A gente se encontra no próximo Vejam Só. Até lá.